local carregado de simbolismo, o campo de treinos do Varzim, para falar com Alexandre Villacova, uma das grandes figuras do passado e também do presente, primeiro como jogador, agora como dirigente, também foi treinador. Vamos falar tudo isso hoje no Passe de Letra. Alexandre, tem estado de alguma forma no olho de furacão, muita gente tem falado sobre o que tem acontecido no Varzim, o que está a acontecer no Varzim. Antes de mais, está arrependido da decisão que tomou recentemente quando assumiu o comando técnico para, enfim, desenrascar uma situação complicada da saída do José Augusto? Não, nunca estou arrependido de tentar ajudar o Varzim, nunca estou arrependido das decisões que tomo, porque, e isso tenho privilegiado na minha vida, nunca são decisões tomadas sem analisar os prós e os contras das mesmas. Sabíamos, eu e o Pedro e todas as outras pessoas que tiveram, a equipa técnica que ficou, o Zé Augusto, quando saímos, dos riscos que corríamos e aquilo que, caso corresse mal, estaríamos sujeitos, e por isso não me arrependo rigorosamente nada. Tentei dar o melhor, ajudei o clube. Só uma correção: não fui treinador, fui a pessoa que ficou à frente do clube numa situação transitória, até porque treinador é uma coisa totalmente diferente e para isso é que os há devidamente habilitados, encartados, e a minha área em que eu estou devidamente habilitado não é de treinador, é de gestão desportiva. Tive a minha carreira como jogador de futebol e é lógico que isto só se verificou porque foi tudo dentro de um contexto excepcional que o Varzim está a viver e que queiramos quer não, o Varzim não está a viver uma situação normal, está a viver uma situação excepcional em todas as áreas e esta foi mais uma. Agora, não foi caso virgem no clube, agora foi caso virgem em termos de tudo isto que se colocou à volta, porque como começaste, e deixa-me tratar por tudo porque já nos conhecemos há muito tempo, começaste bem, estive no olho de furacão, mas o Alexandre está no olho de furacão há muitos anos, sempre esteve, e nunca fugiu às suas responsabilidades, nunca deixou de assumir os seus erros, nunca deixou de sair pela porta 1A do canto do estádio do Varzim, desde o primeiro até o último dia, e por isso foi mais uma situação a que eu estava habituado e nada transcendente, comigo não mudou rigorosamente nada. Essa entrada para o comando técnico aconteceu a 2 jornadas do final da primeira fase, onde o Varzim já não tinha a possibilidade de ascender à fase final para disputar a subida da divisão, e depois começa a segunda fase, onde as coisas não correram bem, o Varzim não conseguiu vencer nenhum jogo. Quando é que chegou à conclusão e posso tratar também por tu, quando é que chegaste à conclusão que não havia condições para continuar como treinador? Primeiro, nós quando avaliamos a situação do Zé Augusto, e nós aqui achamos sempre que quando damos um projeto a alguém, antes de o terminar, ou seja, enquanto esse projeto há a possibilidade e a pessoa que nós encarregamos disso diz que tem todas as condições para o conseguir desenvolver, de dar essa oportunidade. Porquê? Porque senão era muito fácil agora não conseguirmos e dizer eu até conseguia, não me deixaram acabar. Quando vimos que aquele principal objetivo da época, que era o chegarmos à fase de subida da divisão, estava irremediavelmente ou praticamente posto de lado, todo o contexto que passava, e eu acho que o Zé Augusto deve ser o primeiro treinador da história do Varzim que desde o primeiro dia foi contestado, é uma coisa incrível. O Zé Augusto em primeiro lugar era contestado, o Zé Augusto ganhava era contestado, perdia era contestado, empatava era contestado, o Zé Augusto foi sempre contestado. Ou seja, havia aqui uma má vontade também, não sei se orquestrada ou não, mas que havia essa má vontade perante o Zé Augusto. E então chegou-se à conclusão que naquela fase era melhor acalmarmos as coisas. O Zé Augusto também teve um comportamento, e mais uma vez realço, que muitas vezes esquece, valoriza-se muito, se calhar endeusa-se muita gente que se calhar não teve os melhores comportamentos para com o Varzim, e o Zé até nisso não foram corretos com o Zé. Teve um comportamento extraordinário, uma postura extraordinária do primeiro até o último dia. Então faltavam aqueles 2 jogos. E o que é que se passa aqui? E é preciso enquadrarmos isto tudo. Nós nessa altura pensaríamos, o Departamento de Futebol e o Presidente, já teríamos a situação tributária resolvida. E o Varzim ainda não tinha.
E o que é que se faz? Ou vamos buscar um treinador só para a fase de manutenção, e não faz sentido, porque também aí pensaríamos que nunca nos passava pela cabeça que íamos passar por estas dificuldades todas, porque eu continuo a dizer que a qualidade da equipa, e depois poderemos falar sobre isso, acho que é mais um impasse psicológico do que outra coisa qualquer. Ou íamos buscar um treinador para a fase de manutenção, não fazia sentido, ou então íamos esperando e perceber o que é que vai ser o Varzim para o futuro. Porque uma coisa é o Varzim ter certidões e pensar o futuro e saber que com aquilo que pode contar em termos de Câmara Municipal, em termos de patrocínios, em termos de tudo e mais alguma coisa, e que se subir tem condições para subir. Outra coisa é nós andarmos como andamos sem saber o que é que vai acontecer ao Varzim. Porque como não vamos esconder, o Varzim, se não tivesse as certidões, o Varzim não era viável, ponto. E não íamos estar a honorar ainda mais os cofres do clube quando o Varzim ainda tem situações com mais 4 ou 5 treinadores por resolver, porque o Varzim não tendo ninguém à frente do clube a receber honorários, o Varzim estava a pagar a 4 treinadores ou 5 treinadores. E então fomos gerindo a situação para ver o que é que se iria fazer. Quando é que se chega? Eu nunca chego à conclusão e acredito que nós iríamos conseguir a manutenção. Agora, a envolvência que se criou à volta do Alexandre não foi a melhor, porque o Varzim bateu de frente, defendendo intransigentemente os seus interesses com a Rádio Onda Viva. Nós sabíamos que íamos levar com tudo e mais alguma coisa, e eu estando à frente da equipa, era lógico que era algo muito fácil para bater, quer eu, quer o Pedro. Um blog que sofria aqui de informações privilegiadas deixou de as ter. E é lógico que houve aí um desgaste por 2 ou 3 pessoas ou 4 pessoas que se calhar estava a passar essa ansiedade à própria equipa. Como já temos a situação tributária mais ou menos definida, pensou-se numa solução para 1 ano e meio, que é a situação agora do Vítor Paneira. No fim do jogo com o Tirsense, a ansiedade, notou-se que a equipa está muito ansiosa. Agora, se nós quisermos também sermos corretos na análise que fazemos aos jogos, nós realmente, em 8 jogos que estivemos à frente, ganhamos os 2 da fase de manutenção, lá está, em que essa ansiedade e a pressão não havia, e ganhamos bem, e começamos nos outros 6, penso que são 6, em que nós 3 deles empatamos, e agora é preciso saber como é que empatamos. Nós vamos a Oliveira, nós vamos a Felgueiras, perdemos aos 93 minutos, ou aos 92 minutos, num excelente jogo que o Varzim fez. Depois temos um jogo aqui que não é bem conseguido, eu assumo, foi claramente falha técnica, os jogadores fizeram tudo bem, não conseguimos, li mal o jogo, tive a imponderável de perder o Tanela no sábado, perdi o Nani no aquecimento, o Tó Barbosa não estava convocado, teve que se convocar e depois teve que entrar à força. Foi um jogo que tudo correu mal e perdemos bem. E vamos ao Oliveira Santa Maria. Estamos a falar do jogo com o Lixa. Quanto a mim é o jogo mais escuro que temos de todos eles. Vamos ao Oliveira Santa Maria, fizemos um golo defensivo, um jogo defensivo perfeito. Oliveirense, que é uma boa equipa, uma equipa que ainda há, e lá está, o contexto que estamos inseridos, ainda há um mês antes tinha-nos humilhado, nós tínhamos perdido 2-0, mas podíamos ter saído lá envergonhados, não consegue fazer, e nós a 5 minutos do fim temos um penalti transformado em livre, mas que ninguém falou, ou melhor, não interessava falar nesses tais que poderiam acalmar e poderiam acabar isto. E nós empatamos o jogo 0-0, o penalti penso que é 5 minutos ou 7 minutos do fim, qualquer coisa que nos poderia ter dado a vitória. Vimos para o jogo com o Ribeirão em casa, temos 7, 8 oportunidades, temos inclusive um penalti que não conseguimos converter e não conseguimos ganhar o jogo. E vamos ao Joane e passa-se o que se passou. Porque em Joane, nós moralmente, ou nós naquilo que se pode preparar, trabalhar uma equipa, nós ganhamos o jogo. Agora há fatores que nós não podemos. E também eu não vi dar grande ênfase à forma como o Varzim foi humilhado, não em termos desportivos, mas em termos desportivos em campo. E estamos a falar de 6 pontos. E esses 6 pontos o Varzim estava em primeiro lugar. E temos o jogo com o Tirsense, e aí é notória a ansiedade da equipa a jogar em casa. Que a primeira vez que o Tirsense vai à baliza faz um golo e a equipa, tendo oportunidades à medida, e se nós analisarmos os jogos, já com o Ribeirão tinha acontecido isso,
em casa, à medida que o jogo vai passando e a gente não vai conseguindo fazer gol, essa ansiedade vai aumentando, o que é normal e que acontece em qualquer equipa do mundo. E nunca tivemos aquilo que sempre foi o grande trunfo do Varzim, que é o 12º jogador em casa. Nós nunca o tivemos esta época, mesmo quando estávamos em primeiro. Eu sei que se calhar vão bater e dizer que os sócios... O certo é que esta época nós nunca tivemos o 12º. Nós tivemos jogos aqui essenciais, com o Vizela e com o Famalicão, em que trouxeram 12 ou 13 pessoas e faziam muito mais barulho que as nossas 1000 que estão aqui. Porque há uma má vontade. Há também uma desilusão muito grande, não é, das pessoas, não é? Em relação ao passado recente. Mas o passado recente não foi desta direção. O que é incrível é que esta direção nunca teve, ou este presidente que está a fazer um esforço tremendo, se não fosse ele, as pessoas esquecem-se, o clube estava fechado, porque ninguém quis pegar no clube. Percebe? Consegue-se, e acho que é injusto para ele o aspecto desportivo não acompanhar o esforço financeiro, a recuperação que vê, porque hoje nós estamos a falar, e ainda bem, de resultados desportivos, do treinador ser bom, do treinador ser mau, do Alexandre ter assumido que não prestava, não sei o quê. Se puxares a cassete atrás, há 1 ano e meio falavas tudo menos isso. E é bom que num clube de futebol se fale disso. E é bom que o sócio opine, e é bom que o sócio fale que não gosta deste treinador e que gosta deste. Mas há 1 ano atrás não se falava do treinador, falava-se era de certidões que não foram, de subidas desportivas, porque é assim, para o sócio a desilusão acabou na subida desportiva, ficaram tristes. Só que nós quando pegamos, além de não termos a subida, tivemos que assumir os prémios de subida, porque os jogadores e os treinadores no campo subiram. E nós, além da desilusão de pegarmos num clube que pegou uma massa associativa, que em termos anímicos estava triste, como disseste bem, desiludida, que se sentiu enganada, nós, além de lidar com isso tudo, ainda tivemos que lidar com um fardo financeiro de pagar os prémios de subida, ou tentar pagar, ou tentar negociar os prémios de subida, com os jogadores, com o psicológico e tudo isso, e parece que tudo foi esquecido. Percebes? Neste percurso, muitos sócios estranharam. Naquele jogo com o Tirsense, muitos criticaram o facto de ter estado deste lado da bancada, aqui perto do balneário, a dirigir o jogo, uma vez que estavas suspenso por ter sido expulso na partida anterior. Isso foi pouco importante? Isso também, de alguma maneira, afetou a equipa? Primeiro, acho que muitas das pessoas que falaram não sabiam que eu estava castigado. Primeiro, não sabiam que eu tinha sido expulso. E depois, como sempre, nós montamos uma estratégia quando somos expulsos. E o que ficou foi, nós tínhamos 2 hipóteses. Ou eu ficava ali ao lado do banco, sem acesso ao campo, e o Lito ficaria de acesso ao campo, ou então iria para a bancada para ver o jogo da bancada, mas depois teria a dificuldade em aceder ao balneário porque é longe, ou então iríamos para uma solução, eu que eu tivesse uma visão totalmente diferente de quem está no banco. O que é que se pensou? O Lito, caso eu estivesse atrás do banco e não tendo acesso, podia haver a confusão do jogador estar atento ou ao Lito ou a mim, e eu ter a mesma visão, ou seja, estarmos 3 treinadores, mas ambos estarem com a mesma visão sobre o jogo. E só por isso é que eu passei para este lado. Agora, longe eu de pensar que se iria fazer um filme do tamanho do que era pelos banhos de sol, e que não foi por isso que perdemos, não foi por isso que jogamos bem, não foi por isso que jogamos mal. Agora, lá está, como há essa má vontade, e eu se fosse para o banco, diziam que era porque estava para o banco e que era porque o Lito estava ali e os jogadores olhavam para mim, olhavam para o Lito. Se tivesse ido para a bancada, porque ia para a bancada, se tivesse ido para trás daquela baliza, porque estava atrás da baliza e a gente estava a atacar para esta. Ou seja, eles iam pegar por tudo, porque há o querer atacar qualquer coisa, é porque é irmão, é porque é primo, é porque foi para a bancada, é porque foi para ali, é porque foi para lá. Não foi por isso, pelo contrário, tivemos uma visão totalmente diferente, os 3, e quando falamos ao intervalo, antes de dirigir aos jogadores, há coisas que eles estavam perto de relevar, se aperceberam, houve coisas que cá de cima temos uma visão perfeitamente, tu vês a sala de imprensa, por algum motivo vocês estão num patamar mais elevado. Tem uma visão mais ampla do campo e das movimentações. E foi isso que se tentou, nada mais. Quebrando um pouco este peso desta nossa conversa sobre o Varzim, regressamos alguns anos no tempo.
para as alturas, para os tempos em que começavas aqui a dar os primeiros pontapés neste mítico campo de treinos, que continua, por incrível que pareça, a ser um pelado, com muitas memórias, certamente, para a tua carreira. Sim, foi aqui que tudo começou. Foi aqui que tudo começou e certamente tu também que jogaste aqui, aquela baliza era terrível, era a nossa baliza dos golos e era o atacar para aqui a segunda parte, ter este muro cheio de gente. Agora, eu acho que isto aqui simboliza um bocadinho aquilo que é o Varzim. O Varzim parou. A única diferença, se nós pegarmos numa fotografia de 84, de 83 e de 2014, estas cadeiras estão aqui. O resto está tudo exatamente igual. Quer dizer, e hoje quando vemos e falamos de outros clubes e queremos comparar com clubes que não tinham um pelado e hoje têm 3 sintéticos e 2 relevados e XPTO, o Varzim continua com o pelado exatamente igual. A baliza no mesmo sítio, os muros estão na mesma altura, as escadas são exatamente as mesmas, o relevado que era ali que no nosso tempo se calhar estava cheio e hoje em dia está verde, está tudo exatamente igual. Isto prova um bocadinho o porquê do Varzim estar nesta situação, parou no tempo. Parou aqui, parou daquele lado, parou um bocadinho à custa e é um velho do Restelo adormecido. O Varzim, curiosamente, há poucos dias falado sobre isso com alguns amigos, é das poucas equipas, eu penso que no escalão de juvenis, que ainda joga no pelado, no Campeonato Nacional. O que eu acho, e posso vir a ser criticado e contra mim falo, acho que devia ser proibido. Acho que não faz sentido nenhum, um clube, um campeonato nacional disputar-se num pelado, nas condições que temos hoje, e acho que em nada engrandece o Varzim ser o único clube e ser conhecido por ser o único clube, pelo menos na Zona Norte, na nossa zona, a jogar nestas condições. Não é compatível com o futebol de hoje. E quer nos custos, quer não, e acho que já há legislação ao nível da terceira divisão e muitos até clubes da divisão de elite, de honra das associações de futebol, já não é permitido. Não faz sentido nenhum campeonato nacional, já numa idade que já é seleções nacionais e que já temos selecionadores a observar, jogar nestas condições. E acho que o Varzim tem que pensar, o Varzim e o complexo municipal e a Câmara, temos que pensar numa solução, porque acho que não é digno de um clube como o Varzim estarmos a disputar um Nacional de Juvenis nestas condições. Aproveitando a embalagem, o Varzim, que está com dificuldades no Nacional de Júniores, também não tem tido uma época muito fácil nos outros escalões, mas de qualquer das maneiras a questão é esta: como é que balanço é que se pode fazer do que tem sido o trabalho nas equipas de formação, nas principais equipas de formação? Quando falo de iniciados, juvenis e júniores, sendo que também há escolinhas, há tarrotes. Como é que tem sido esse balanço? E já agora, misturando um pouco as coisas, houve também ali alguma turbulência na formação, com os treinadores, nos tarrotes, enfim. Fala-nos um pouco disso. Não, é assim, nós temos que perceber o que é que queremos da formação. Se a formação for para ser campeões, ou para se tornarem campeões nacionais, o Varzim então acaba a formação porque não queirá ser. Porque o Varzim, nós preocupamos-nos muito em dizer que realmente o campeonato de júniores não está fácil, mas o Varzim se calhar deve ser das poucas equipas que tem júniores a jogar no plantel sénior. Já jogaram 2, o Marinho já foi convocado assiduamente, e isto para mim é formação. Porque assim, não vamos viver em ilusões e demagogias. Os 30 jogadores ou os 25 dos júniores, nem todos eles vão chegar ao plantel sénior. Agora, o Varzim quer seguir o caminho, por exemplo, do nosso vizinho do lado, que nós viemos ver o jogo e tem não sei quantos brasileiros, não sei quantos, não sei como é este o caminho da formação, porque assim, isso foi-nos proposto também. Os telefonemas que o Rio Ave recebe, nós também recebemos aqui, de empresários a querer colocar 3 cabo-verdianos, 2 senegaleses. Agora, eu acho que a formação é dar um espaço aos jogadores da nossa cidade, ou dos concelhos limítrofes, e que se nos apareçam aqui e que possam chegar àquele lado. Isto é ser formação, é formarmos localmente, e para isso é que existe um subsídio e para isso é que nós temos. Agora, se nós queremos mandar todos os nossos jovens embora e colocar equipas para tentar ser campeões e depois falhar, porque o investimento que foi feito aqui ao lado também, se calhar acho que é mais desolador o investimento que eles fizeram. Eu lembro-me que nós temos um jogador que era júnior
titularíssimo no Varzim com idade juvenil, e eu vi os 2 jogos ou 3 contra o Varzim e entrou aos 90 minutos. E a falar do Rafa. Estou a falar do Rafa, que aqui era mais valia e ia ser integrado no plantel sénior. E que entrou a 2 minutos do fim, ou 3 minutos do fim, e que é profissional de futebol, treina com a equipa sénior e joga. O Varzim não tem hipótese de acompanhar isto. Agora, acho que é mais isolador eles não conseguirem ficar nos 4 primeiros com todo este investimento, que o Varzim, com aquilo que nos aparece aqui, e dizermos assim, temos fornadas boas, temos fornadas más, temos fornadas assim, temos fornadas que dá para fazer. Repara, agora, nós não temos hipótese todos os anos ter uma equipa de formação que tinha Vila Cova, Neto, Kevin, Yazalde, André, isso não existe todos os anos. Agora, se dissermos assim, eu não tenho guarda-redes, para o ano vou buscar, e dinheiro há? O problema é que nós estamos a falar em clubes que se calhar pagam aos júniores. Nós temos ali naquele plantel sénior, eu posso lhe dizer que os 2 centrais que atuaram com o Tirsense ganham 0. E são plantel sénior. Temos jogadores de 300, 400, 500 euros, que são clubes, esses clubes que foram à segunda fase, os Portos, os Bragas, os Guimarães, os Rio Aves, pagam à equipa de júnior. E são profissionais, e treinam à tarde, e treinam de manhã, e treinam, e fazem, e têm Por exemplo, eu vou-te dizer, posso confidenciar, nós pensamos fazer aqui uma parceria com a equipa, com a escola da Rocha, pá, houve total abertura com a escola, de conseguirmos colocar os alunos dentro de uma turma para tornarmos minimamente profissional. Há um problema depois, recurso humano do treinador. Na altura era o António Carlos, que não é profissional e não tinha possibilidade. E o Varzim tem possibilidade de colocar depois um treinador aqui que treine só de manhã ou à tarde? Não tem. E o problema reside, o Porto faz isso, o Setúbal faz isso, o Guimarães faz isso. É fácil fazerem isso. Agora, nós temos que ver o contexto que a gente está inserido e as fornadas dos jogadores que nos possibilitam ter. Agora, para mim, a época é conseguimos colocar 2 júniores no plantel sénior. Uma época, em termos de formação, ótimo. E 2 valores seguros, certamente. Já agora estávamos a falar dessa questão dos júniores, dos séniores. Eu reparei num jovem que deu nas vistas, o Vinícius, que deixou de aparecer. Eu penso que agora até estará lesionado, mas deixou de aparecer e muita gente estranhou que ele saísse da equipa profissional, depois para a equipa de júniores, a equipa B. Não sei muito bem qual foi o enquadramento e quais as razões em que levaram ao desaparecimento, sendo que toda a gente apontou como um grande valor do Vinícius. As razões são conhecidas e lá está. O Varzim quer aqui valorizar, agora o Varzim não pode também não precaver o futuro. E nós não vamos ter aqui um jogador. E as razões do Vinícius, nunca escondi nada, nem te escondo, é a primeira vez que me está a ser feita a pergunta, porque se não tinha dito, são administrativas e desportivas, só. O Vinícius tem um contrato de formação e que o Varzim quer renovar, o Vinícius não quer renovar, ou o empresário mostra-se irredutível nas exigências que coloca. É tudo muito simples, nós não vamos estar a promover um atleta, chega ao final da época e o Varzim vai ficar a olhar e a tocar viola e ganham os empresários ou ganham isto. Não, acabou, não dissemos isso, disse, e posso dizer porque não é surpresa, não é segredo, porque eu disse no balneário, o Vinícius em Santo Tirso ou era titular ou não jogava. Ou resolvia o empresário, tinha aquela semana, que já vimos numa série de negociações já há muito tempo que eu na altura como diretor desportivo fui tentando também conciliar as coisas, porque estávamos numa fase em que ainda lutávamos pela subida da divisão e o Vinícius era um elemento que estava a jogar. Até que chegou uma altura que o Vinícius também tinha que se decidir, ou quer continuar e quer renovar e quer que o Varzim continue a investir nele e na evolução dele, ou então quer seguir outro caminho. Mas então, se seguir outro caminho, nós vamos continuar a apostar num jovem que também seja nosso e que vai evoluir ou não. É tão simples quanto isso. Podia estar aqui a vender o arco da abelha? Não, a verdade é esta, o Vinícius foi afastado da equipa principal exatamente por uma questão de renovação do contrato. Tão simples quanto isso. Vamos fazendo a passagem para o outro lado, para o campo principal do Varzim, para o estádio. Aproveitando também essa dica em relação aos treinadores, não falaste disso, houve aquela turbulência de treinadores que estavam nos tarrotes. Eu penso que continuam no clube noutros escalões, terás que me esclarecer, mas houve ali uma grande confusão. O que é que aconteceu concretamente, Alexandre?
O que aconteceu, e assim, eu desde o início que disse que os Sarrotes seriam, até por uma situação profissional que eu tenho na altura, que a empresa por contra a qual eu trabalho também é detentora do franchising de uma escola de futebol, fiquei à margem de tudo que seja dos Sarrotes, não tem qualquer interferência. Agora, o que aconteceu foi, acho que houve um problema com o coordenador dos Sarrotes, porque chegou o dia 8, em que ainda estavam algumas mensalidades para serem efetuadas, e o coordenador dos Sarrotes manda uma mensagem ao presidente a dizer que eu pagava até segunda-feira, ou então que iam parar os treinos. Não sei se precipitado, se não, se teve noção daquilo que estava a ser feito. É lógico que criou ali um ambiente muito pesado e houve uma perda total de confiança da parte do Presidente em relação ao Tobias, e que culminou com a saída do Tobias dos Sarrotes, e posteriormente, como as coisas não dava para conciliar, nem para diferenciar ser treinador de Sarrotes e treinador de juvenis, o Presidente entendeu por bem também, e depois de conversarmos muito, que não havia uma perda de confiança que seria irremediável e que não havia condições para o Tobias continuar, e o Tobias foi à vida dele, e o Varzim irá continuar. Todos os outros dos Sarrotes mostraram-se solidários com o Tobias e continuam na formação também, até serem avaliados e são treinadores que temos confiança, porque fomos nós que lhes demos sempre confiança, inclusivamente o Tobias, que há cerca de 2 meses tinha colocado o lugar à disposição quando os juvenis tiveram uma série de maus resultados, e teve total confiança, quer da minha parte, quer do Presidente, em continuar, porque lá está. Nós não avaliamos resultados, avaliamos a outro tipo de situações, porque assim, se há coisa que eu não te vou exigir é que tu sejas campeão nacional de júniores. E tenho que avaliar também as outras equipas. Uma coisa é nós acharmos há possibilidade ou há condições para fazer melhor e não se consegue. Outra coisa é nós dizermos a equipa organizada, os jogadores são motivados, os outros são melhores, parabéns. Porque a fornada ou não está bem, ou não tem as condições que outrora tivemos, não interessa, mas é isso que nós avaliamos, e foi isso que nós lhe dissemos. O Tobias não foi afastado por qualquer tipo de resultado, estar em primeiro, em oitavo, em sétimo, não. Houve ali uma quebra de confiança entre o Presidente e o Departamento de Futebol e o coordenador dos Sarrotes, que era treinador de juvenis, e depois situações que foram se passando, que eu acho que as pessoas não têm um bocadinho ainda a noção do impacto das redes sociais, o que podem e o que não podem escrever. E não havia condições, e por isso é que se procedeu à substituição. A propósito, eu ia falar dessa situação das redes sociais, da comunicação social local. Tendo a importância que tem, não estarão a ter, se calhar, esse tipo de situações, demasiada importância, demasiada influência? Não se estará a valorizar demais isso? Eu penso que sim, eu tenho a minha opinião sobre isso, e muito sinceramente não valorizo muito, nem vejo de vez em quando, como qualquer outra pessoa, não vendo. Agora, que tem alguma influência depois ao nível dos jogos, tem. Eu vou-te dar um exemplo muito prático. Nós fomos a Oliveira de Santa Maria, como eu te disse, e eu fiz uma substituição, aos 60 minutos tirei o Luxo e meti o Rui Figueiredo, e depois aos 85, com o resultado 0-0, tirei o Hamilton e meti o Gilberto. E depois, como a equipa estava organizada, ia dar um prémio a um miúdo que é da equipa B, o Salé, que ainda não se tinha estreado, e que é trinco. E eu no banco tinha o Telmo, que era lateral, o Salé, que era trinco, e o Gaspar, que era central. E depois não ia meter o Salé para tirar o Pedro Sá, nem o Mário. E então, até ia tirar o Nelsinho, que era para dar o prémio do miúdo se poder estrear na equipa profissional do Varzim. As redes sociais foi o fim do mundo. Que não gostei, e que estamos a defender o resultado. Este fim de semana, e bem, o Mister fez uma substituição aos 85 minutos. Eu não vi nada.
percebes? O grande problema é o que leva depois as outras e depois é o jogo, porque a mim não me preocupa quando as pessoas vêm aqui e veem, porque tu aí podes ser influenciado, mas se fores influenciado também não tens personalidade nenhuma. O grande problema é quem não vê. E quem não vê e lê, e depois vai para o café, e quem vai para o café já conta uma versão diferente, e depois depois isto toma proporções que depois já ninguém se entende. E o grande problema das redes sociais é só esse. Não é eu vir para cima de mim, estou-me a marimbar, foi como eu te disse, eu já joguei com este estádio cheio a aplaudir, já joguei com este estádio cheio em euforia, e já joguei com este estádio cheio a assobiar. E sempre saí por aquela porta, e sempre andei na cidade, sempre saí, sempre fiz a minha vida exatamente normal, tanto me dá como me deu. Porque há uma coisa que eu tenho, a consciência tranquila. Agora, o problema é depois quem vem a ansiedade e o que passa e o que faz, e no jogo passado já foi assim, e isto é uma vergonha, não sabe mexer e queimou o tempo. E é só nisso que interfere, mais nada, de resto. Estamos no estádio do Varzim, o palco, como dizia o Miguel também a este programa, o palco dos sonhos. É possível voltarmos a ter o Varzim com este estádio cheio, o Varzim, se não de primeira nos campeonatos profissionais, olhando por exemplo também para o caso de Boa Vista, que se tem falado muito, o Varzim pode regressar e já agora, atendendo que o Varzim tem as certidões em dia, o Varzim não poderia eventualmente apresentar não digo um recurso, um processo. Vou ter uma novidade, o Varzim já apresentou. Agora, nós fazemos as coisas e não andamos aqui O Varzim já apresentou, já disse à Liga que queria ser reintegrado porque o Varzim não subiu administrativamente. Neste momento tem as certidões em dia, já fizemos uma exposição à Liga, já recebemos um feedback, mas isso será mais para o Presidente, que é a pessoa, e o Dr. Rui, que estão a tratar disso. E o Varzim irá fazer tudo para também ser ressarcido em termos desportivos daquilo que foi penalizado em termos administrativos. Agora, nós não... É que às vezes parece que a gente anda aqui e andamos a dormir. Não, nós não andamos a publicitar. Porque depois também podíamos ser, ou melhor, acusados de fanfarronice, e nós não gostamos de fanfarronice. Nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer em termos jurídicos, já apresentamos à Liga, já houve retorno da Liga a dizer que sim senhora, que iriam analisar, e agora vamos aguardar serenamente como sempre o fizemos. Foi aquilo que eu disse, desde o primeiro dia que nós estamos aqui, tudo que seja defender os interesses do Varzim, nós estamos por lá. E eu acho que a maior prova que temos é mesmo isso, é o problema que houve com uma rádio local, em que nós tínhamos uma relação de amizade. Agora, se as pessoas confundem amizade com defesa intransigente dos interesses do Varzim, pá, eu não vou abdicar. Eu só acho que para o Varzim, ou eu, ou o Presidente, achamos que não é bom para o Varzim, independente de seres meu amigo, não seres meu amigo, eu vou defender os interesses do Varzim enquanto estiver aqui. E depois, uma coisa, sou eu como dirigente e sou eu como uma pessoa que está de fora. De fora é fácil a gente opinar. Agora, quando cá estamos, aquilo que for para o melhor para o Varzim é o melhor para mim. Agora, é lógico que depois recebemos algumas injustiças e que nos faz às vezes pensar se o melhor é estarmos em casa ou estarmos aqui a desgastar-nos, porque há coisas que nos deixam tristes e também temos família em casa, não é? Alexandre, nem de propósito, passamos de tema em tema, estás a ajudar também para fazer a pergunta seguinte, que tem a ver precisamente com isso. Saíste de treinador, penso que vais manter-te em funções no clube. Porquê essa continuidade? Porquê é que achas que isso deve acontecer depois penso eu, do desgaste que aconteceu, e exatamente quais são as tuas funções no Varzim? As minhas funções é aquilo que sempre esteve delineado. Eu ia estar de uma forma, fazer a passagem de um treinador até as coisas estarem, e depois voltava às funções que tinha anteriormente, que é estar no departamento de futebol, ajudar o Presidente naquilo que pudesse. Agora, não te vou esconder que quando saí, ponderei abandonar, porque assim, eu já recebi aqui no Varzim, já fui muito acarinhado, mas também já recebi bastantes injustiças. Calme, deixe-me estar, porque assim, eu muitas vezes costumo dizer, se eu quisesse uma estátua à porta do estádio eu tinha, porque eu sei muitas vezes a situação de desgaste, que em defesa, muitas vezes nem a minha, é de um grupo de trabalho, de um clube, de um presidente,
e que me desgasto e que me exponho quando não tinha essa necessidade. Porque eu também, se quiser, eu sei onde é que se manobram as coisas. Eu conheço a Póvoa desde que nasci. Eu sei quem é que faz barulho. Eu sei quais são os sócios que fazem barulho, mas não me vão ver lá pedir por favor para dizer bem de mim. E tudo que sair, sairá espontaneamente. Agora, que te vou dizer que me magoou algumas coisas que ouvi no jogo de domingo, com o Tirsense, magoou. Pá, porque acho que as pessoas, primeiro, têm memória curta e, segundo, pode não ser por mais nada, mas este presidente merecia pelo menos o benefício da dúvida e merecia o facto de ser reconhecido pelo facto de poderem estar aqui a ver o jogo. Porque é o que eu costumo dizer, nós, se Deus quiser, não vamos descer, mas mesmo que desçamos, o Varzim vai ficar 3 divisões acima daquilo que deveria estar e com o mesmo nome. Percebes? E acho que há pessoas aqui que o Varzim não estava doente. O Varzim já estava dentro da cova, com a areia a meter para cima, e ninguém aqui se mexeu. Toda a gente gosta muito, mas ninguém se mexeu. Iam deixar cair. Porque isto, o tempo ia passando e há uma dúzia de malucos, em que eu não estou incluído, porque eu não pertenço a essa, que se lembram e que ficaram com o ónus. E quando eu aceitei vir para aqui foi como ligaram, opá, tu tens noção que vais ficar ligado ao fecho do clube? Eu disse, olha, eu prefiro ficar fechado, mas ficar com a minha consciência sincera, eu tentei que aquilo não morresse, do que deixar morrer e não fazer nada e estar aqui, tu quietinho, e se fechar, fechou, opá, quem fechou foi este. Porque era muito fácil, e acho que as pessoas esquecerem-se disso, estás a perceber? Acho que não são corretas, não foram corretas, e custou-me ver gente que fala comigo, que tem toda a vontade, eu nunca fugi a uma resposta, nunca, pá, se não souber digo não sei, mas nunca vens-me perguntar qualquer coisa e eu dizer-te que não, agora não estás à espera que eu te vá dizer. E pessoas a acusarem-me de coisas sem saberem o porquê, reparem uma coisa, acusam o Vila Cova que só jogava porque era meu irmão. O Vila Cova já jogava antes de eu ser treinador. Pior, o Vila Cova veio para aqui e eu ainda não estava no Varzim. Ou seja, eu não tenho qualquer interferência. E por último, o Miguel comigo tinha interferência direta na escolha de guarda-redes. Era também uma espécie de guarda-redes, de treinador, não é? Que ajudava a equipa técnica, já com o Zé Augusto, e continuou comigo. E no fim do jogo do Lixa, que eu ponderei mudar e mudei 4 ou 5, o Miguel na terça-feira foi o primeiro ou segunda-feira a chegar e disse, Alex, se estás a pensar fazer qualquer coisa do guarda-redes, esquece. E depois acusam que o Vila só jogava, o Vila jogava porque alguém na direção do Varzim, do tempo da direção anterior, viu capacidades neles para jogar contra a minha vontade. Posso dizer que ele perguntou e eu disse, por mim não ias, por mim não vais, mas tu é que sabes, toma a tua decisão. Ele veio e posteriormente é que eu entro numa direção quando ele já cá estava. E depois, o mais curioso desta história é que, curiosamente, o treinador que antecede era irmão do guarda-redes que jogava. E eu nunca vi acusarem isso. Percebe? É que se me dissesse assim, nunca tinha acontecido. Agora, o Otávio era o treinador e o Miguel jogava, nunca ninguém questionou. E bem, o Vila jogava, o Alexandre era o treinador, era o fim do mundo porque só jogava porque era irmão. Percebes? Quando não fui eu até percebia, se o Miguel estivesse a jogar, eu chegasse aqui, opá, sai e tira. Mas não. Porque o Vila já o ano passado acabou metade da época a jogar, até se magoar, porque o Miguel se magoou, e vieram sempre, havia 2 guarda-redes para uma posição. Eu mantive, e as pessoas nunca se preocuparam em perceber isso. Isto tudo a propósito da questão da tua ponderação, estamos já a fugir um bocadinho, da tua ponderação da continuidade como dirigente. Sim, ponderei exatamente por causa disso, porque vale a pena. Eu vou-te dizer, eu estava em Esposende, profissionalmente estava muito bem, quando me ligaram e disseram, pá, precisamos mesmo de ajuda, isto vai cair. Lembro, antes de eu entrar, a direção vivia uma turbulência terrível, ou seja, ia cair outra vez no vazio diretivo. Eu tinha um rendimento em Esposende, abandonei, para vir para aqui a custo zero. Há 1 ano e meio, tive 1 ano e meio a custo zero. Para fazer as contas, ver o dinheiro que o Varzim poupou do rendimento do Nuno Ribeiro, que fazia as mesmas funções que eu, e o Miguel Ribeiro. Percebes?
E nunca ninguém teve essa sensibilidade também. Pelo contrário. Era só pela negativa e cometi erros. É lógico, cometi erros. Mas isso aí ninguém... Uma coisa é eu dizer cometi erros, outra coisa é a primeira pergunta que me fizeste, estava arrependido. São coisas completamente diferentes. Se acho, por exemplo, se me perguntasse se acho que era a coisa certa para fazer naquela altura, era. Agora, se me perguntares, um vice-presidente deve ser treinador? É lógico que não. Eu fui a primeira pessoa a dizê-lo em termos públicos. Isto é impensável. Como se eu continuasse como treinador, era lógico que esta situação não se poderia manter. Isso não cabe na cabeça de ninguém. Agora, primeiro, eu não ia ficar como treinador nem em termos definitivos, nem na próxima época. Ou seja, logo era uma questão de ir poupando algum dinheiro, poupando alguns meses e o Varzim fazer face às suas despesas. Por isso, não fazia sentido. Segundo, eu não podia sair de vice-presidente naquela altura, mesmo assumindo, porque havia um projeto CIREV em que era eu e o Pedro que estávamos inseridos nele. Era eu como vice-presidente e o Pedro como presidente que teríamos que assinar o CIREV. Ou seja, até a assinatura de CIREV, eu nunca poderia sair da direção do Varzim. Porque seria visto como uma instabilidade, isto passava pela cabeça que eu iria ser o treinador. Percebes? Agora, as pessoas não sabem isto. Ou melhor, ou não querem saber isto. Ou também não procuram saber o porquê disto. E por isso é que esta situação foi-se colocando, não sendo a situação, claro, lógico que não era. Agora, também não foi a primeira vez que um diretor desportivo era treinador de futebol. Não foi a primeira vez. Percebes? Agora, houve muita maldade aí, houve, e foi isso tudo que me fez ponderar. Agora, não achei justo, e depois tive uma conversa com o Pedro, e também não achei justo deixá-lo nesta fase. Falamos sobre uma série de situações também, que tinha a ver comigo e com o meu futuro. Falamos de uma série de situações também que estavam pendentes e pronto, vamos continuar pelo menos estes 2 meses e depois iremos avaliar. Muito bem, estamos também já na parte final desta nossa conversa, entramos no episódio, por assim dizer, na opção Vítor Paneira. Como é que chegaram ao técnico Vítor Paneira? Essa é uma opção do presidente. Como eu te disse, eu depois do jogo de Tirsense fiquei mais 2, 3 dias em casa para refletir sobre tudo isto, sobre a exposição a que estive também sujeito e sobre tudo aquilo que se tinha passado neste ano e meio. O Pedro falou-me no nome e eu disse achava importante termos alguém que trouxesse novamente algum, como é de dizer, não só em termos técnicos, que aí a capacidade do Vítor pronto, o passado dele fala por ele e o currículo dele, mas também que trouxesse algum impacto perante os jogadores. Que fosse alguém, e por isso é que ele logo na conferência de imprensa de domingo disse, acho que é importante o Varzim neste momento pensar em alguém, não esteja só preocupado com a parte financeira, mas que alguém que vá trazer alguma tranquilidade, e vês que a tranquilidade existe agora, o ruído todo que havia à volta da equipa passou, e da mesma forma um treinador que para o ano, porque o Varzim ficando nesta divisão não pode ficar nesta divisão muito mais tempo. E para o ano teremos que formatar de forma totalmente diferente. O Varzim não pode ter um orçamento de 14 mil euros por mês para subir divisão. Porque outra coisa que as pessoas se esquecem. Nós estamos a falar de orçamentos do Varzim à volta dos 750, 800 mil euros, 1 milhão, para 150, 170 mil. Mas as exigências são mesmo porque é fácil. O Varzim há 2 anos subiu. Bem. O Varzim subiu. Eu só te digo que o meio campo do Varzim era o Ibrahim, o Nelsinho e o André. E o central era o Kaiser, que paga a linha defensiva toda, e o João Faria. Ou seja, eu pegar numa equipa de 1 milhão e subir divisão não faço mais que a minha obrigação. Agora, pegar numa equipa, se me disseste, está longe daquilo que a gente estava à espera, está muito longe. Agora, também as exigências e a parte financeira envolvida não tem nada a ver. E por isso é que estás em abril e ainda não ouviste falar em salários em atraso no Varzim. Curioso. Essa questão de Vítor Paneira tem também outro pensamento que se pode ter. Se as coisas correrem mal, todos desejamos que corra bem, obviamente. Se correrem mal, o Vítor Paneira fica para o ano? Neste momento é um cenário que não está, também não sabemos quais são as pretensões do Vítor Paneira. Agora, é lógico que se isto correr mal, todos nós, direção,
sócios, treinadores, temos que conversar e refletir e falar, porque nunca foi um cenário, vou-te ser muito sincero, que nos passou pela cabeça, mas que neste momento é real. É real. Bem real, eu diria. Esse risco. Mas que sinceramente nós acreditamos que vamos inverter e que é aquilo que eu te digo, é o pormenor da bola entrar. É o pormenor da bola, daquilo que nos tem acontecido. E reparem, no domingo foi exatamente a mesma coisa. A primeira vez que o Famalicão vai à nossa baliza é golo. E falta-nos também essa estrelinha de nós, a primeira vez que formos lá fazermos golo e o adversário não o fazer. E isto não pode durar eternamente. Eu não sei se viste aqui o jogo com o Ribeirão, quer dizer, aquilo não é normal. Não é normal a bola não entrar nas 5, 6... O Ribeirão não jogou com uma equipa, se calhar, não tão forte, é verdade, mas também é verdade que teve a felicidade que dificilmente... Nós nunca tivemos este ano. Nós nunca tivemos aquela felicidade de dizer o adversário, pá, está-se a prever o golo. Não, sempre que eles vão fazem golo. Percebes? E é isso porque os jogadores querem, trabalham, pá, de uma forma extraordinária, querem, que estão imbuídos de um espírito fantástico, querer dar a volta a isto. Acho que mereciam ser mais acarinhados, muito sinceramente. O Vítor Paneira veio com mais 3 elementos da sua confiança. Muitos sócios ficaram surpreendidos porque diziam que o Alexandre foi treinador uma vez que não havia dinheiro e foi uma situação transitória e de repente aparecem 4 treinadores. Pode-se explicar isto às pessoas? Mas se calhar essa situação transitória do Alexandre possibilitou que isso agora fosse possível. Não é? E nunca ninguém valorizou isso. Se calhar esses 2 meses ou 3 meses que o Alexandre esteve à frente da equipa e esse dinheiro que não se gastou, se calhar deu uma folga agora para pensarmos já na próxima época, e se fosse possível ir até a próxima época era uma folga maior que ficava, porque esse dinheiro foi canalizado para pagar outras coisas. E se calhar agora teríamos que olhar também, não só a parte financeira, porque também entretanto as certidões vão vindo e não havendo grande folga, porque há muita coisa para pagar. Eu posso dizer que ainda ontem veio mais o Tiago Carneiro, estamos a falar de jogadores que já saíram, vê lá há quanto tempo. O Tiago Carneiro, o Poulsen, coisas do género, que vai ser mais jogadores contratados pelo Varzim. Porque são precisas pagar essas prestações. Percebes? Agora, não podíamos só olhar neste momento, porque a situação complicou-se bastante, e é preciso também o Vítor Paneira estar rodeado das pessoas que confia. É importante termos qualidade ao nível de todas as áreas que o treinador entenda que é importante para o treino, e essa situação, desta situação transitória em que se poupou esse dinheiro em todos os treinadores, se calhar possibilita que haja essa possibilidade, porque agora são 2 meses, e como eu te disse, esta época de contenção também foi feita para o ano haver uma folga maior, porque não se pode viver nesta divisão, e terá forçosamente que se apostar mais um bocadinho, e aprendemos, porque também vou-te ser muito sincero, para mim isto da segunda B é tudo muito novo, eu já não conhecia o campeonato da segunda B, tinha pai 18 ou 19 anos, o Varzim depois andou primeira liga, segunda liga, sempre a lutar para subir, e tudo é novidade também para nós, e foi um ano de aprendizagem, que esperamos é só que acabe rapidamente com a manutenção assegurada, que eu acredito muito sinceramente que iremos conseguir. E depois temos uma equipa técnica com capacidade, com qualidade, com elementos da sua confiança, e por isso é e ainda bem que houve essa folga que nos vai possibilitar ter todas as condições para lhe proporcionar tudo aquilo que ele merece, e que se calhar lá está. E gostaria, se calhar que estamos a terminar, também dizer, se calhar fomos um bocadinho injustos para o Zé Augusto, que nunca, porque não tinha essa folga o Varzim, não teve a possibilidade, se calhar, de 3 ou 4 jogadores que ele nos pediu, porque é muito fácil, André, acusar. Nós detectamos as lacunas do campeonato, da equipa, e muitas vezes foi-nos oferecido jogadores para a posição X, Y ou Z. O problema é onde é que nós vamos buscar o dinheiro? E como é que nós vamos cumprir? Porque assim, uma das coisas que nós queríamos era devolver ao Varzim aquilo que sempre foi nesta casa, que era um clube que honrava os seus compromissos, um clube que paga. E era importante neste ano e meio, 2 anos, atacarmos ou chegarmos aos campeonatos profissionais com isso completamente já abafado do clube que não paga, o clube que deve 4 meses, o clube que deve 5 meses, o clube que não tem certidões. Nós chegamos este ano a chegar a equipas, quando estamos em primeiro, epá, vocês querem subir para quê? Depois não vão subir. E isso parece que não, cria algum impasse nos próprios jogadores. Hoje não. Os jogadores sabem que se subissem no campo nós íamos subir divisão.
Para fechar esta conversa, uma mensagem para os adeptos nesta parte final da época, sendo que pode ser decisivo o contributo deles nos últimos jogos em que o Varzim tem que se salvar da descida aos distritais. Eu sou suspeito porque sinceramente sinto-me magoado. Podia estar a esconder, eu nunca fui de fazer demagogias e... Muito sinceramente, pela primeira vez, não sei como é dirigir aos sócios do Varzim, porque eu não sei o que é que os sócios do Varzim querem. Muito sinceramente não sei. Não sei se a vontade real das sociedades do Varzim é mesmo que isto renasça das cinzas, se é continuarmos com este discurso de derrotista, de não dar benefício da dúvida, de parecer que tudo está bem, de querermos falar de um clube que vive uma situação que não é normal, como se tudo fosse normal. E acho que há muita gente que ainda não percebeu que o Varzim viveu este ano e meio de uma situação completamente anormal. E por isso a única coisa que eu faço é que esqueçam se o Presidente é o Sr. Lídio Marques, se é o Sr. Luís Oliveira, se é o Sr. Lopes Castro, se é o Sr. Pedro Faria, e que se unam estes 2 meses que faltam, só são 2 meses, depois em agosto, se a gente conseguir que comecem outra vez a dizer que os jogadores não prestam, porque é fundamental o Varzim se manter. E é importante, e acho que estes jogadores mereciam, pelo menos estas jornadas, estes 4 jogos em casa, sentir pela primeira vez, se calhar, um carinho que nunca tiveram. Desde a primeira jornada, ou praticamente desde o início, que nunca houve um clima, ou porque era o treinador, ou porque eram os jogadores, mas havia sempre alguma crispação, e acho que a única coisa que os 30 anos, ou os 20 e muitos anos de Varzim que me possibilitam e que gostaria de apelar era isso, que vamos dar esse carinho, sermos realmente o 12º jogador, que era o apanágio desta equipa, que incentivávamos a ganhar, a perder. Eu lembro-me aqui jogos, no ano que subimos, que estávamos a perder 2-0 ao intervalo, e era literalmente o público que nos levava para dar a volta ao resultado. E nesse ano, no ano da última subida à Primeira Liga, em que tivemos, mesmo no jogo da subida, eu lembro-me que vocês estavam a fazer o jogo em direto, nós entramos a perder 1-0. A reação do público, ainda hoje, e quando a gente se arrepia-nos, porque em vez de assobiar, a bola entrou naquela baliza, o gol do Alvarense, imediatamente o estádio levantou-se a gritar Varzim e empurrou-nos para a vitória. E é isso que é importante, as pessoas, o estádio não está cheio, mas as que estão, empurrarem o Varzim para a vitória, atemorizarem o adversário. E é essa a mensagem final que eu gostava de passar. Estes 4 jogos, vamos fazer isso. Esqueçam quem não está, o jogador A, o jogador B, o jogador C. É o Varzim que está em causa, é o futuro do Varzim que está em causa, porque se nós não descermos este ano, e se Deus quiser não descermos, nós vamos ter um Varzim muito forte, e cada vez mais forte, e um Varzim rapidamente a chegar aos campeonatos profissionais. Terminou com um arrepio na espinha, certamente para aqueles que sentem o Varzim, um passo de letra mais longo do que o habitual, as circunstâncias e o momento assim o exigiu em função do que tem sido a realidade do Varzim e também do Alexandre nos últimos tempos. Fica fechado mais um programa Passo de Letra.